Olá, eu sou a Mari Guimarães, arquiteta e urbanista, mestre em projeto e patrimônio. Minha área de atuação são ambientes residenciais e hoje nós estamos aqui a convite da Estúdio Novo Clássico para batermos um papo sobre a neuroarquitetura aplicada em ambientes residenciais. Olá, eu sou Alice Ferreira, arquiteta e urbanista, sou especialista em neurociência aplicada à arquitetura e estou super feliz de estar aqui com esse bate-papo super legal sobre esse assunto, que é muito além de uma tendência, realmente veio para ficar e é super importante a gente tratar isso com os nossos colegas e conscientizar as pessoas sobre a importância da gente projetar espaços que são fundamentais para o nosso bem-estar. Bom, nós vamos falar sobre a neuroarquitetura aplicada a ambientes residenciais. E a neuroarquitetura, ela é uma ciência que estuda como que a gente reage aos ambientes, né? Então, assim, neuroarquitetura é uma aglutinação linguística dessas duas ciências, neurociência aplicada à arquitetura. E por que é importante a gente projetar, né, espaços voltados para o bem-estar? Na faculdade, a gente é ensinado, doutrinado a projetar ambientes que sejam funcionais e estéticos. Mas será que esses ambientes eles são realmente saudáveis para o funcionamento do nosso cérebro? Em relação a isso, Mari, tem um estudo muito recente de acordo com a ativação, como o ser humano exposto, né, a diferentes formas e a ativação da amígdala cerebral, né? É uma parte, para quem não conhece esse termo, né, bem distante da nossa temática, né? Mas a amígdala cerebral, ela é uma parte do nosso cérebro que ela tá ligada à sensação de risco, né? Ela fica ativada quando a gente é exposto a um determinado perigo, né? E esse estudo, pegaram, né, um determinado grupo e colocaram, né, essas pessoas expostas a dois tipos de formas, né? A formas boleadas e curvilíneas e formas retas e pontiagudas. E o que eles descobriram, né? Através da medição da ressonância magnética funcional, né? Eles conseguiram ver que a amígdala cerebral ela ficava muito mais ativada, tinha muito mais fluxo sanguíneo quando essas pessoas elas eram expostas a formas retas e pontiagudas. E chegar, né, num diagnóstico desse, né, é possível através dessa ferramenta, né, que é a ressonância magnética funcional. E isso quer dizer o quê? Essa informação está no nosso inconsciente. Exatamente. Não está no nosso consciente. Então, muitas das vezes a gente vê as formas, a gente acha bonito, mas o que está acontecendo no nosso cérebro quando a gente é exposto a essas formas? Exatamente. E assim, essa comprovação, né, a ciência comprovou através de um exame, né, onde foi feito um estudo ali da nossa mente, mas muitas das vezes essa percepção também é notada no nosso dia a dia, no ambiente, através de uso de alguns mobiliários, cores, sensação de som, luz. E aí, às vezes, nós não conseguimos compreender o porquê determinados ambientes nos traz algumas sensações ou positivas ou sensações não tão agradáveis. E a ciência, a neuroarquitetura, ela explica exatamente essas sensações que nós temos, que nós sentimos ao estar em determinados ambientes, né, Alice? Exatamente. E pegando um pouco dessa questão, né, a gente tem uma sub-área da neuroarquitetura, sim, que é o design biofílico, né? E o que quer dizer biofilia? Bio, vida, filia, amor. Amor à vida. Amor ao natural. A natureza. Trazer a natureza para dentro, né? De volta para o ser humano, né? Então, assim, nós passamos 90% do nosso tempo em ambientes internos. Exatamente. Na pandemia, a gente passou muito mais do que 90% desse tempo. Então, assim, e com isso, né, nós somos seres naturais. Exatamente. Nós fomos criados para estar na natureza. Exatamente. E nós temos essa necessidade inata que passa da nossa percepção consciente.
Então, assim, quando a gente está exposto muito tempo em um ambiente que não remeta a nada natural, isso gera estresse, pode gerar possivelmente outras doenças relacionadas à saúde insônia, mental. depressão, né? Algumas doenças que são doenças comprovadas, né? E que muitas das vezes a pessoa tem essas doenças e não sabe. É lógico, né? Tem outros fatores também que vão ser determinantes e influenciáveis para esse tipo de doença, mas o ambiente, ele influencia demais, né, Alice? Influencia demais. Então, é a iluminação, é a questão das formas, tudo isso influencia, né? Então, é importante, é fundamental a gente trazer a natureza de forma indireta ou de forma direta para os nossos ambientes, né? Exatamente. E essa forma direta e indireta que a Alice falou, né, é algo bem interessante, porque muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não consigo colocar plantas no meu apartamento. Meu apartamento, ele não possui uma iluminação adequada, ele não possui uma ventilação, eu não tenho a habilidade de cuidar de uma determinada espécie, mas hoje a gente tem, como a Alice falou, os elementos indiretos. Então, nós temos plantas artificiais, nós temos mobiliários que transmite, né, que remete a elementos da natureza, como montanhas, como os elementos curvos, que traz essa sensação ali da natureza para dentro do seu ambiente. E como a gente, né, traz isso? A gente gosta muito de trabalhar as 7 variáveis ambientais. O que são isso, né? O ser humano, a forma que a gente traz a informação do ambiente para o nosso cérebro é através dos nossos sentidos, né? O olfato, o paladar, a visão, o tato. Então, todas essas questões vão ser tradutoras do nosso ambiente para o nosso cérebro. Então, as 7 variáveis ambientais aqui que a gente gosta de trabalhar são as cores, como a Mari já falou, as formas, a biofilia, que é importante a gente ter nos nossos ambientes, já é comprovado cientificamente. A questão também da iluminação, né? A questão do som. Exatamente. E dos aromas também, né? O aroma, ele está totalmente ligado ao nosso sistema límbico, que está relacionado à questão das memórias. Então, o aroma, ele tem o poder de trazer uma memória afetiva muito, muito rápida. É a forma mais rápida que o nosso cérebro tem, né, de trazer essa memória. Sim. É através dos aromas. Então, trazer memórias afetivas é você trazer pertencimento. Exatamente. E como o ser humano gosta de pertencer a um lugar, né? Ele se sente muito mais seguro, muito mais saudável, né, de relacionamento com aquele ambiente. Exatamente. E essas memórias afetivas, como a Alice falou, ela está aplicada nessas 7 variáveis. Então, quem nunca esteve em algum local e sentiu um aroma ali, sentiu uma sensação de bem-estar ou uma iluminação que remeteu lá à infância, Exatamente. que remeteu à casa da avó, à casa dos pais, a uma cidade, a um país que já visitou. Então, essa relação, ela é muito interessante. Então, é algo muito natural, é algo que nós fomos criados exatamente para isso, né? Para fazer essa correlação. Então, esses aspectos, essas variáveis, são variáveis que nós trazemos para a aplicação, para o projeto, para a aplicação ali em ambientes, né? Desde uma iluminação que transmite alguma sensação de conforto, de bem-estar, a um aroma onde nós podemos usar difusores, né, com óleos essenciais, onde a gente vai trabalhar ali o olfato daquele ambiente. Exatamente. E pegando um ganchozinho na questão do olfato, a questão também do óleo essencial, para não fugir um pouco do tema também, do assunto, né? Mas assim, o óleo essencial, ele traz, né, essas substâncias químicas, é extraído, né, dos elementos das árvores. E essas substâncias químicas, elas trazem muito mais bem-estar. Por quê? Quando a gente está num ambiente de floresta, num ambiente natural, né, as árvores, né, as espécies, elas emitem uma substância que é chamada de fitoncidas. E essas substâncias são para proteção dessas vegetações, né? Proteção de fungos, bactérias, de predadores. Então, essa substância, quando a gente inala numa floresta, isso faz muito bem para o ser humano, é comprovado cientificamente. E trazer isso, né,
essa substância química você consegue trazer para os seus ambientes internos usando também o óleo essencial. Sim. Né? Trazendo um pouco dessa questão dos aromas. Exatamente, e é bem interessante. E uma outra variável bem interessante que nós falamos, né, dentro dessas 7 que nós citamos aqui, nós temos a personalização e a forma. E é justamente sobre essas variáveis que a gente quer aprofundar o nosso tema, que a gente quer falar um pouco mais sobre isso, né? Exatamente. E a personalização como o próprio nome já diz, é ambientes personalizados, é ambientes exclusivos, e é sobre isso que nós queremos falar com vocês, né, Alice? Exatamente. E como a gente já falou anteriormente, né, a questão da personalização traz muito mais pertencimento, muito mais acolhimento, né? Quando você tem algo que é sua cara, né? Que não é algo assim que é repetido, né, para diversos públicos. Então, assim, é muito importante a gente trazer a personalização para os nossos ambientes. Exatamente. E a Estúdio Novo Clássico, né, nós estamos aqui a convite deles, e nós queremos falar um pouco sobre essas possibilidades, né, que a Estúdio Novo Clássico nos possibilita. Então, desde da personalização de ambientes, de mobiliários, como nós falamos, os mobiliários curvos, né, que traz essa sensação, que ativa... diminui a sensação de risco, né? Exatamente. Diminui um pouco a ativação da amígdala cerebral. Então, imagina, você está num dia de trabalho super estressante, num trânsito. Então, assim, às vezes a gente não sabe por que a gente está tão estressado, mas esses estímulos estão sendo jogados assim para o nosso cérebro a todo momento. Então, como é importante a gente ter ambientes restauradores no nosso lar, na nossa casa, né? Sim. Que são ambientes que a gente passa também grande parte do nosso tempo. Exatamente. Então, é fundamental a gente trazer isso. Totalmente, por conta justamente dessa ativação. E muitas das vezes a gente não sabe, mas essa ativação a gente consegue fazer em mobiliários residenciais, como uma mesa, quando a gente opta por uma mesa com tampos, curvos, com formas orgânicas. Então, essa possibilidade, né, do Novo Clássico, ela nos traz esse leque de opções imobiliários que possibilita essa sensação, né? Então, a gente consegue trabalhar na arquitetura de interiores, em ambientes residenciais, com esses mobiliários. Desde uma cadeira, um sofá, uma estante, né, Alice? Exatamente. Com elementos ali curvos, com prateleiras que traz essa relação com elementos da natureza. Então, é algo bem interessante, né? Então, assim, um pouco do que a gente viu aqui na Estúdio Novo Clássico, a gente vê muitos exemplos de móveis que estão voltados para essa questão da personalização, da questão da natureza, da materialidade. A gente vê a loja comprometida em trazer realmente elementos biofílicos para os nossos lares, né? Então, um dos exemplos assim, que a gente viu, que a gente achou muito interessante, que a gente encontra aqui na loja, é a estante Vanguarda. Sim. Quando eu olhei ela, eu já vi assim, nossa, é uma complexidade, mas uma complexidade organizada, que traz essa sensação de natureza, de forma indireta. Exatamente. Né? Outras mesas também que a gente viu, que a gente achou muito interessante, a mesa Abraço, até como o nome já diz, é uma mesa super acolhedora, e traz também essa questão da gente personalizar tanto o tampo, tanto os pés, né? Exatamente. E essa personalização, ela é bem interessante, né? Porque ela traz essa possibilidade de você trazer tudo isso que a gente tem falado, né? Sobre a neuroarquitetura para o mobiliário. E essa mesa é justamente aquilo, né? Muitas das vezes a gente sente um bem-estar, a gente vê um mobiliário, a gente quer sentar, a gente quer estar próximo, a gente quer sentir aquele móvel. E muitas das vezes a gente acha que é algo muito ali, eu fui atraído por conta da estética, mas tem uma explicação, né? A ciência, ela explica justamente isso. No nosso cérebro, o que está acontecendo no nosso cérebro? Exatamente. Então, assim, o nosso consciente é algo que a gente consegue palpar, mas é quase 1% do nosso... da nossa... como que eu posso dizer, né? A gente consegue percepção, da né? nossa percepção. Exatamente. Então, 90% é o nosso inconsciente. Então, isso realmente tem comprovação científica. Sim, né? sim. Então, você trazer ambientes restauradores para o nosso lar. Então, a gente encontra aqui essa possibilidade da gente trazer ambientes muito mais saudáveis que vão contribuir para o bom funcionamento do nosso cérebro. Exatamente. E é muito interessante a gente ter esse olhar voltado para isso, né? E eu fico, assim, muito feliz, né, de estar em um local, estar em uma loja que existe essa preocupação com o bem-estar
não só do cliente, né, mas onde também dá possibilidade para nós arquitetos a poder ter um leque de opções de imobiliários, um leque de opções de imóveis, né? Exatamente. Personalizados. Poder personalizar, além do tamanho, da dimensão, a gente poder personalizar o tampo, poder personalizar o pé, né? Exatamente. Poder personalizar um estofado, né? Muito e aí uma pergunta, né, que muitas pessoas falam, assim, os clientes, os arquitetos falam assim, mas e aí, Mari, isso veio para ficar? É tendência? É tendência casa cor? Isso daqui a algum tempo, 1 ano, 2 anos? E se eu comprar um mobiliário assim curvo, de formas curvas, um mobiliário com materiais amadeirados, ele daqui a um tempo, ele não vai ser mais tendência, ele vai cair em desuso, e é justamente aquilo que a Alice falou no início, né? Isso é uma coisa que veio para ficar, uma tendência que veio para ficar, que já é um entendimento, né? É um estudo já não tão recente, algo que já vem sendo estudado no decorrer de alguns anos, né? A primeira academia, né, de neurociência foi em 2003. Exatamente. A ANFA. Não é algo tão... Neurociência aplicada à arquitetura, perdão. Exatamente, E assim, é algo que veio realmente para ficar. É algo que virou não uma tendência, é algo que virou um estudo, uma necessidade, né, devido... E eu acredito, Alice, que com o desenvolver, né, com o start da pandemia, eu acho que esse estudo ficou muito mais aprimorado. Isso. E essa necessidade da gente se preocupar com os mobiliários, da gente ter um olhar voltado mais direcionado para os móveis, né, entendendo as sensações que ele pode provocar, ficou muito mais aprimorado com o start, né, da pandemia. Exatamente. Então, assim, isso é algo que precisa ser olhado, né? E assim, é fundamental esse bate-papo, assim, agradeço, né, essa oportunidade da Estúdio Novo Clássico, da gente estar aqui falando sobre esse assunto, que eu acredito, assim, que realmente, assim, quanto mais a gente conscientizar as pessoas, os profissionais, nós teremos ambientes muito mais saudáveis. Exatamente. E, assim, é uma grande oportunidade de estarmos aqui falando sobre algo que nós amamos, né? Um assunto, assim, muito bom e nós gostamos de falar, nós gostamos de aplicar nos nossos projetos. É lógico, né, que respeitando sempre a necessidade do cliente, o gosto, né, o perfil ali estético dele, mas sempre que a gente pode, a gente fala sobre os benefícios, a gente indica que é Novo Clássico porque é uma loja parceira, aonde tem essa preocupação, né? E lembrando a vocês que em novembro de 2023 nós teremos o lançamento da expansão da loja Estúdio Novo Clássico. Essa expansão, gente, está imperdível, porque agora nós teremos também mobiliários aplicados à área externa. Então, tudo isso que nós falamos aqui sobre a personalização, as formas, as cores, nós também poderemos aplicar agora também em área externa. E além disso tudo, novas possibilidades, novos mobiliários também para a área interna, né, Alice? Exatamente. Então, tá super incrível. Fiquem ligados, porque tem muitas novidades chegando por aí. Fica a dica!